Te atualizo ainda sobre Alexander Barbosa e o Palmeiras. Conto uma história curiosa. Você vai lembrar de um atacante que pertencia ao Verdão e virou reforço do Corinthians, causando enormes estragos na relação entre os clubes, pois esse jogador tá bombando na base alvinegra. Já um jogador do Palmeiras foi devolvido ao Verdão, ele estava emprestado por justa causa. Para completar, últimas de mercado e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Você lembra de um atacante que pertencia ao Palmeiras e foi roubado pelo Corinthians, causando uma verdadeira crise entre os clubes? Coisa foi tão feia que João Paulo Sampaio conseguiu que o Corinthians fosse retirado de um movimento para clubes formadores. Isso inclusive quase colocou a participação do Corinthians na Copa São Paulo de Juniores em risco. Na temporada passada, o Corinthians também perdeu uma série de privilégios no que diz respeito à formação de atletas. O jogador em questão é Pedro Morelli, hoje com 15 anos de idade. E dá para dizer que esse movimento feito pelo Corinthians e que causou enorme barulho, pelo menos até aqui vai se justificando. O Pedro é artilheiro do pré-paulista sub-17, com 9 gols marcados. O Corinthians, inclusive, é finalista dessa competição. E o garoto recentemente conseguiu a cidadania italiana, algo que vai lhe garantir enorme valor de mercado no futebol europeu. Só para você entender, se contratado por qualquer clube da Europa, ele chega lá sem ocupar vaga de estrangeiro. Importante registrar que esse jogador tem performado bem, deve garantir um bom dinheiro, enquanto o Corinthians tenta costurar com o Palmeiras seu retorno ao movimento de clubes formadores. Nos últimos dias houve uma reunião de dirigentes alvinegros com dirigentes alviverdes para tentar selar a paz e um acordo entre as partes. E tem jogador do Palmeiras devolvido ao Verdão depois de um período de empréstimo, devolução por justa causa de forma antecipada. E eu me refiro a Michel, zagueiro que estava emprestado ao Moreirense. O jogador ficaria em Portugal até junho de 2026, ele se transferiu em janeiro do ano passado. Mas o Moreirense optou por devolver o atleta, justificando essa justa causa relacionada à ausência em treinos. Foram só 9 partidas pelo Moreirense desde janeiro do ano passado. Já o staff do jogador assegura que ele sofreu assédio moral, que dá para cravar que o clima era dos piores por lá, e a devolução de forma antecipada serviu para tentar amenizar o clima entre as partes. Michel, que foi revelado no Palmeiras, esteve nos times supercampeões sub-17 e sub-20. Na equipe principal teve mais dificuldade e acabou sendo emprestado. Só para completar, registrar um bastidor desse clima ruim entre Michel e Moreirense, ele chegou a se machucar em um equipamento de musculação oferecido pelo clube e pediram que ele fizesse a recuperação e se mantivesse em casa, longe do dia a dia do Moreirense. Barbosa será sim jogador do Palmeiras. Já havia contado para vocês nessa terça-feira que o Cruzeiro não entrará em leilão pelo zagueiro argentino. Ao longo do dia, Palmeiras e Botafogo selaram os últimos detalhes da transferência do atleta de 31 anos de idade, Barbosa, que atuou na vitória por 3-0 do Botafogo contra o Independente da Bolívia no Newton Santos. Depois da partida, o Barbosa foi perguntado se despedia do Botafogo. E ele disse que ainda não havia pego o telefone, passou o dia concentrado, então não teve contato com seus representantes. Embora o Barbosa tenha contado uma passagem curiosa, ele disse que ao chegar ao vestiário depois da partida, os demais atletas do Botafogo já meio que se despediram dele, porque haviam recebido a notícia de que seria seu último jogo com a camisa botafoguense. Barbosa afirmou que não tem essa informação, mas deixou no ar a impressão de que de fato vai ser jogador do Palmeiras. Dá para cravar que o negócio está fechado, 4 milhões de dólares ou 20 milhões de reais, dinheiro super útil para o Botafogo para quitação de salários atrasados. A única definição que falta é se o Barbosa se mudar agora ou fica até um pouco mais, até a pausa para a Copa do Mundo. Com a lembrança de que ele não pode jogar mais do que 2 partidas no Campeonato Brasileiro para não estourar o limite de partidas e também não pode estar em campo no jogo de volta da 5ª fase da Copa do Brasil pelo Botafogo, porque senão estaria impedido de atuar pelo Palmeiras na Copa do Brasil. Isso vai ser acertado nas próximas horas e assim que tiver qualquer novidade, já conto para vocês. Beleza? Mas o Barbosa tem negociação muito avançada com o Palmeiras e eu acho que eles estão esperando acabar o mês de abril. Como o Botafogo já tem um compromisso de pagar os salários do mês de abril e o Palmeiras só vai poder utilizar o Barbosa a partir de 20 de julho,
Tendência é que ele fique talvez mais um pouquinho lá no Botafogo, para que possa continuar jogando, mas o negócio está sacramentado entre as partes, tá? 20 milhões de reais. Ontem surgiu a notícia forte de que o Cruzeiro teria entrado no negócio, que o Arthur Jorge teria feito força. No programa de ontem à noite, lá no Tempo Técnico, eu estava no Band Esportes conversando, mandei mensagem para uma fonte lá do Cruzeiro, a pessoa falou, Nicola, não estamos tentando atravessar. O Cruzeiro não faz parte dessa negociação. Eu falei, beleza. Então eu vou dar a informação aqui, vou confiar em você. Que mais? A Selma Carvalho Silva quer saber se o Palmeiras tem chance de contratar o Hulk. Veloso, meu vizinho e um cara que eu gosto demais, chegou a falar numa negociação do Palmeiras com o Atlético, envolvendo 5 milhões de euros, mais as sessões do Jefité e também do Luigi. Eu mandei mensagem a uma pessoa do Galo, a pessoa do Galo disse que não tem negociação com o Palmeiras, e se tivesse, certamente seria em condições, em cifras bem diferentes, né? Só para vocês entenderem, o Hulk tem contrato com o Galo até dezembro. E se conseguir se livrar do atleta nessa janela não, por agora, o Atlético economiza 21 milhões e meio de reais até dezembro. O Hulk ganha 2 milhões e meio de reais por mês. É bastante dinheiro, né? Então, o Atlético já teria essa primeira compensação. Depois, é óbvio que o Atlético quer alguma grana no negócio, mas a gente está falando de 2, 3 milhões de reais, algo bem mais baixo do que essas cifras envolvidas. Sobre o Palmeiras, lá atrás, quando o Hulk decidiu voltar ao Brasil saindo da China, ele tinha conversas com o Palmeiras, ele é palmeirense, né? Mas por agora não tem nada nesse sentido, tá bom? Já pensou quantas camisas o Hulk venderia no Palmeiras? O Rony Nogueira, eu acho que o Hulk seria interessante no Palmeiras, eu acho, tá? Mas a impressão que eu tenho é de que o Abel não concorda. Fale um pouco sobre o acerto dos times da Libra. Boa, Marcelo. Ótima pauta que você me sugere. Desde o ano passado, inclusive o Flamengo colocou em risco a continuidade da Libra ao exigir uma quantia em dinheiro maior do que a dos outros clubes. E a justificativa do Flamengo é de ter maior torcida e mais apelo em relação especialmente ao pay-per-view. O Flamengo precisava ter uma receita maior. E o presidente BAP sempre batendo na tecla de que o Flamengo foi quem mais perdeu dinheiro na mudança do contrato, né? Cerca de 100 milhões de reais por ano. No fim das contas, os clubes concordaram e o Flamengo vai ter direito a 150 milhões de reais a mais do que os outros até 2029. Vão ser 4 parcelas de 37 milhões de reais e esse montante de 150 milhões será descontado do restante dos clubes da Libra, seguindo aquele modelo, né? 40% divididos, 40% do bolo divididos de maneira igual, 30% de acordo com a classificação final do Campeonato Brasileiro, quanto melhor colocado, maior a sua receita, outros 30% de acordo com a audiência, tá bom? Tem como o Cruzeiro atravessar o negócio do Barbosa com o Palmeiras? O Cruzeiro assegura que não. E hoje o Cruzeiro se concentra para contratar o Igor Júlio, que é um zagueiro brasileiro que já teve bons momentos no futebol europeu, especialmente com a camisa da Fiorentina. Na Inglaterra não engrenou, nem no Brighton, nem no West Ham, mas o fato de o Igor Júlio ser torcedor do Cruzeiro é um facilitador, tá? O Cruzeiro e o Igor Júlio tentam chegar a um acordo para julho, para empréstimo. Se não houver possibilidade, aí a tendência é que o Cruzeiro precise fazer proposta para comprá-lo. Igor Júlio, que havia sido adquirido da Fiorentina por 16 milhões de euros. O insano, BR. Gabriel Jesus é do Palmeiras por meio do ano. Nicola, boa noite. Insano, o Jesus pode deixar o Arsenal, essa é uma realidade para metade da temporada, mas o próprio Jesus tem afirmado que prefere ainda continuar mais um tempinho na Europa, tá? Ele ainda acha que vai ter propostas boas de times grandes de lá, e aí, quando voltar ao Brasil, certamente vai dar toda a preferência do mundo para o Palmeiras. Se hoje você fosse dirigente do Palmeiras para substituir Abel Ferreira, quem era o treinador que você traria de imediato? Cara, o Paulo da Silva faz uma pergunta extremamente difícil. A substituição do Abel vai ser muito complicada, porque o Abel tem a cara, a alma, o coração do torcedor palmeirense, encaixe perfeito, cara super competitivo. Não sei. Com a característica do Abel seria ainda mais difícil achar, né? Com a característica de jogo. Mas se eu fosse dirigente do Palmeiras e precisasse contratar alguém hoje, eu abriria os cofres para tentar o Felipe Luiz. Acho que o Felipe poderia ser uma saída inteligente, tá bom? Existiu alguma conversa entre Hulk e Palmeiras nos últimos dias? Antes de responder, vale a lembrança de que o atacante, hoje com 39 anos de idade, é torcedor declarado do Palmeiras e quando decidiu
voltar da China para o Brasil. Ele chegou a negociar com o Verdão. Na oportunidade, o João Paulo Sampaio, o gerente das categorias de base, foi quem intermediou o acordo, que só não aconteceu porque o Abel Ferreira, na última hora, vetou a contratação do atleta. Pois bem, posso assegurar para vocês que desde que decidiu deixar o Atlético, Hulk foi sugerido para dirigentes palmeirenses, mas a avaliação interna é de que o Hulk poderia atrapalhar o vestiário alviverde. O Abel detesta qualquer jogador que possa complicar a relação bem amistosa que existe entre comissão técnica e elenco no Palmeiras. O fato de ter 39 anos de idade e uma condição física distante da ideal também pesa de maneira contrária. Mas, Nicola, cheguei a ler que foi publicado que o Atlético pediu 5 milhões de dólares além do Jefité e do Luigi. Respeito à apuração de todos, mas antes de gravar esse vídeo conversei com um dirigente atleticano e ele garantiu que nunca houve conversa com o Palmeiras pelo Hulk e que uma pedida dessas também está completamente fora da realidade, levando em consideração que o Hulk tem contrato somente até dezembro e com 39 anos de idade, certamente o Atlético não pode exigir tanto uma compensação. Hoje, inclusive, a discussão entre Hulk, Atlético e Fluminense é para uma transferência gratuita. O Hulk chegaria a um acordo amigável com o Atlético, existe uma pendência do Galo para com o jogador, imaginar que o Palmeiras precisasse desembolsar 5 milhões de dólares, além de ceder um lateral esquerdo, o Jefité, e um atacante, o Luigi, está completamente fora da realidade. Só para arrematar de vez, registrar que o Hulk ganha 2,5 milhões de reais por mês no Atlético. O Fluminense topa bancar os mesmos vencimentos. Já o Galo terá uma economia, se a rescisão de contrato acontecer, de 21,5 milhões de reais até o fim da temporada. Por sua vez, o Fluminense vai gastar 6,6 milhões reais até 20 de julho sem poder utilizar. O período de inscrições no futebol nacional só reabre no finalzinho do mês de julho. E o Fluminense precisa contar com o Hulk por agora para que o Hulk não complete o 13º jogo no Campeonato Nacional, o que o impediria de atuar por um rival no futebol brasileiro. Fala, minha família, beleza? Chegando aqui com mais um giro de notícias importantes do maior clube do Brasil. A gente fala do Palmeiras. Todos os dias tem vídeo novo no canal para você que está nos acompanhando, nos informado aí com muita seriedade do mercado da bola, para você ficar atento e atenado sobre tudo que está sendo falado do dia a dia dos bastidores do maior clube do Brasil. Claro que a gente fala do Alviverde, o Verdão. Então, rapaziada, muito obrigado por você estar acompanhando nosso vídeo até aqui. Não esqueça de dar o like. Quarta-feira dessa agitada demais. Então é isso. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.